E aí pessoal, beleza? O Pitan aqui. E bom, no vídeo de hoje eu não vou falar sobre gameplay, eu não vou falar sobre jogos. É uma coisa que eu queria falar aqui sobre a minha vida pessoal. Eu nunca fui de falar sobre a minha vida pessoal em vídeos ou em live streams, em qualquer tipo de coisa. Eu nunca fui de compartilhar isso. Mas eu acho que no momento é uma coisa que eu preciso fazer. E também é uma coisa que eu acho que vai ajudar muita gente que com certeza assiste o meu canal e sofre com alguns problemas que eu também sofro, né? Enfim, todo mundo tem problemas na vida pessoal, isso é óbvio, né? Mas enfim, eu vou entrar em alguns detalhes aqui, vou conversar com vocês, falar algumas coisas e eu espero que no final do vídeo algumas pessoas possam sair se sentindo melhor ou possam sair com algumas dicas importantes aí de uma pessoa que já teve alguns problemas complicados aí. Ahn, Bom, eu já tive muitos problemas com a minha família, eu nunca tive um relacionamento muito bom com o meu pai, né? Eu também nunca tive um relacionamento lá excelente com a minha mãe, mas foi mais tranquilo. E beleza, né? Eu fui levando isso, né? Esse tipo de coisa vai acontecendo e você vai levando, né? E eu também já tive problemas com escola, foi uma coisa que me complicou muito. Eu nunca repeti de ano, mas eu sempre tive dificuldade, assim, não para aprender, mas para ter vontade de ir para escola, para ter vontade para aprender. Enfim, teve uma série de coisas, uma série de problemas aí na minha vida inteira que foram formando a pessoa que eu sou hoje em dia, foram formando alguns medos que eu tinha, foram formando alguns trejeitos que eu tinha, algumas ansiedades, medos, o meu nervosismo com algumas coisas. Enfim, né, são coisas que você vai passando na sua vida, o jeito que você é criado, o jeito que as coisas que vão acontecendo, que formam você, né? Enfim, um problema muito grande é que alguns caminhos da minha vida me levaram a ter problemas como, por exemplo, crises de ansiedade, que foi uma coisa que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, mais ou menos na época que eu comecei o canal, um ano e meio atrás, eu comecei a ter crises de ansiedade, né? Que pra quem não sabe é meio complicado de explicar, então eu recomendo que pra quem não sabe o que é uma crise de ansiedade, que procure aí no Google para ver uma explicação mais detalhada do que é uma crise de ansiedade, né? E como eu nunca fui muito próximo da minha família, e eu também nunca gostei de procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica, eu me foquei nos meus amigos para resolver isso e eu posso dizer com certeza que um dos caras que mais me ajudou nesses problemas de ansiedade e que eu tive no ano passado foi o meu amigo Otahel dos Poligonautas. E eu posso dizer que ele foi com certeza uma chave mestra para resolver esse problema que eu tive ano passado, né? E eu fiquei mais ou menos um período de um ano sem ter nenhum problema, né? Sem ter nenhuma crise muito grande, sem ter nenhum problema grande relacionado a esse tipo de coisa. Minha personalidade mudou bastante, eu me tornei uma pessoa mais flexível depois disso, né? Mas, infelizmente, nos últimos 2 meses eu voltei a ter crise de ansiedade e mais recentemente, na última semana, acho que foi na última semana, eu acabei por ter uma crise de pânico, né? Que é como se fosse uma crise de ansiedade, mas num nível mais elevado, né? Enfim, eu recomendo que você procure aí no Google o que é uma crise de pânico, porque é uma sensação bem complicada de explicar, mas é uma coisa que eu com certeza não recomendo a ninguém. E bom, como resultado, agora eu fui no psiquiatra, né? Porque é uma coisa que eu não posso mais ficar convivendo e não quero que fique voltando e que seja recorrente. E eu agora estou tomando medicações para que eu possa viver assim, vamos dizer assim, normalmente, né? Mas enfim, a mensagem que eu queria dar para vocês, né? Eu falei um pouco sobre a minha vida, sobre os problemas que eu tô tendo recentemente. Mas a mensagem que eu queria dar para vocês é que se você tem alguma fobia que você tem que lidar diariamente, ou se você tem problemas familiares que angustiam muito, ou qualquer outra coisa que te angustie, que te deixe ansioso, nervoso, ou com medo, com muita frequência, tenta resolver isso o mais rápido possível, tá? Eu sei que é difícil, porque ainda mais eu falo da perspectiva de uma pessoa que sofre com esse tipo de problema, tá? Eu sei o quanto é difícil sair desse tipo de coisa e você lidar com esse tipo de problema,
porque eu mesmo não consegui lidar, eu mesmo acabei chegando num nível pior ainda, né? Se fosse fácil, eu não estaria passando por esse tipo de problema agora. Mas tenta, conversa com seus pais, com a sua família, se esse é o foco do problema, ou mesmo se não for, se você tiver uma relação boa com eles, tenta conversar com eles, procura um amigo próximo, um cara que você sabe que você pode conversar, um cara que você sabe que é da sua confiança e que você possa conversar esse tipo de problema para desabafar e ver se você consegue resolver isso com ele. E em último caso, ou então se você realmente perceber que você não tem mais volta para esse tipo de coisa, vá a um psicólogo, cara, vá a um psicólogo, que esse tipo de coisa vai ser resolvida com o psicólogo. Eu sei que parece que não, que o psicólogo tá lá só pra tirar o teu dinheiro, pra conversar, mas não, ele vai te ajudar a achar o foco desse problema que você tem, e ele vai te ajudar a você a mudar de atitude, a você transgredir esses medos, essas ansiedades que você tem na sua vida, né? Essas crises de pânico, crises de ansiedade eu posso dizer que são algumas das piores experiências que alguém pode passar na vida, né? E se você é uma pessoa ansiosa por padrão ou nervosa com qualquer outra coisa, ou enfim, qualquer outra coisa do gênero, eu recomendo fortemente que você tente mudar isso antes que seja tarde e você comece a ter problemas como eu tô tendo agora, que é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, né? Mas, por fim aqui, uma coisa que eu garanto, uma coisa que eu queria comentar aqui, é que uma das coisas que me dá mais alegria nesses momentos, né, tipo, de dificuldade, que eu tenho passado por alguns ultimamente, eu não vou mentir, o Gable mesmo sabe, eu tava na casa dele ontem, e eu acabei tendo um problema, eu tive que voltar pra minha casa de última hora, enfim, eu tô passando por algumas crises nessas últimas semanas, e uma das coisas que mais me dá alegria é fazer vídeos, eu também ter amigos dispostos a me ajudar sempre que eu posso, enfim, voltando, né, fazer vídeos, tipo, ter vocês também, o meu público, né, muita gente fala que muitos de nós, assim, tipo, os youtubers, né, muitos de nós, tipo a gente, né, a galera que faz vídeo de games, né, a gente só faz vídeos por causa de dinheiro e, enfim, blá blá blá, tipo, mas a verdade é o seguinte, galera, se a gente quisesse ganhar dinheiro de verdade, a gente provavelmente estaria procurando um emprego, porque hoje em dia o YouTube, pelo menos pra mim e pra muita gente, não rende o suficiente pra pagar as contas direito. É óbvio, né? É óbvio que todos nós, todos nós queremos que o nosso canal prospere, que, sei lá, talvez um dia a gente possa viver do nosso canal, né? Porque afinal, falando sério, galera, quem não gostaria de viver fazendo alguma coisa que realmente gosta? Eu gosto muito de fazer vídeo. Eu desde pequeno faço vídeos, sempre fazia vídeos com os meus amigos de brincadeira. E hoje em dia o YouTube é uma coisa que eu levo a sério e tal, e também é uma terapia pra mim, sabe? Eu não. E sinceramente, galera, esse negócio de fazer vídeo por dinheiro, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, por exemplo, o YouTube não me rende metade do dinheiro que eu preciso para pagar as contas. Tudo que eu consigo para pagar minhas contas vem de trampos de design que eu faço. Mas enfim, o bom de verdade do YouTube, apesar de dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa que eu tava lembrando agora de uma frase que o Carlos Alberto Nóbrega falou naquele vídeo de 8 minutos do Rafinha Bastos. Dinheiro é uma coisa que vai embora, cara. Dinheiro é temporário, sabe? É legal pra você comprar suas coisas, é legal pra você comprar seu equipamento, coisa que você gosta. Sim, é legal. Mas vai embora, cara. O que fica são os seus amigos, são as pessoas que te apoiam, são as suas amizades, é a sua família, são as coisas que você não pode comprar, sabe? Esse tipo de coisa que fica de verdade. E o YouTube, ele proporciona uma coisa muito boa que você não pode comprar, que é o seu público que tá sempre disposto a interagir com você, a dar um feedback legal pra você, mesmo que seja um feedback negativo, mesmo que ele faça uma crítica, que seja uma crítica, sabe, uma crítica legal, e você vai ficar feliz quando isso acontece. Você vai ficar feliz com o apoio das pessoas que te acompanham. Você vai ficar feliz com essas pessoas te acompanhando e estando sempre dispostas a te ajudar, independente de qualquer situação. E é o que eu falo, cara, é uma coisa que eu já disse pra vários amigos meus, por exemplo, eu já disse pro Castanhari isso, já disse pro Gable, já disse pro Otahel, que são grandes amigos meus.
Se não fosse YouTube hoje, e claro, os meus amigos também, eu estaria na merda. Eu estaria bem pior do que hoje em dia. Eu estaria numa situação bem complicada, né? Então, enfim, como eu disse, eu não falo sobre minha vida pessoal, geralmente. Vocês sabem que eu sou muito fechado em relação a isso. Vocês provavelmente nunca me viram falando sobre coisas desse nível no meu canal. Mas essa é a minha mensagem pra vocês, galera. Se você sofre com qualquer um desses problemas, ou com alguma coisa parecida, tá? Eu espero que eu realmente espero que você melhore, porque eu já passei por coisa parecida, estou passando por coisas ruins agora, tá? Então, se você é ansioso, nervoso, tem alguma fobia que te incomoda muito, se você já não tá nesse estado, veja isso, tá? Com amigos, fale isso com seus amigos, com sua família, com um psicólogo, antes que isso se torne um problema realmente grande. Porque é muito fácil falar que tudo isso é bobagem, tá? Mas só quem já sofreu com isso ou quem sofre com isso sabe o quão ruim é. Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico não é brincadeira, é um problema muito grande e tem muita gente que não entende o quanto isso pode afetar a vida de uma pessoa. Então eu não recomendo isso a ninguém e eu espero que você que tem isso ou você que tem algum problema que um dia pode se tornar isso, resolva isso logo, tá? E essa é a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo, galera. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.